Olá, alunos. Vamos continuar aqui com o capítulo 12, né, que, aliás, é o único capítulo que vai estar presente agora nesta nossa prova da semana que vem. Né? Então, a matéria da prova, né, inclui assim, essa breve revisão que eu vou fazer agora neste vídeo, mas isso não exime você de rever os vídeos que eu gravei na semana passada, inclusive rever aqueles exercícios, né, conferir lá com os gabaritos que eu publiquei. Tá? Então, hoje, na verdade, a gente vai iniciar com ótica geométrica, né, que vai até a página 79. Então, o nosso material de estudo, né, vai da página 64 até a página 79 para esta prova. Tá? O restante do capítulo vai ficar para depois da prova, né, quando for o teste assim, lá do quarto bimestre. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai fazer aqui uma breve revisão. Por exemplo, na semana passada a gente falou sobre o significado de luz, a definição de luz, né? Luz é a parte da radiação eletromagnética que está dentro do espectro visível, né? Porque existem vários tipos de radiações eletromagnéticas, mas apenas uma parte delas a gente consegue enxergar, né? E isso é chamado de luz. Não, o espectro visível ele vai da cor vermelha até a cor violeta, né? Acima da cor violeta é chamado de ultravioleta e abaixo, né, da cor vermelha é chamado de infravermelho. Você lembra bem disso, né? Inclusive essas faixas, né, de comprimentos de onda, eles têm uso na tecnologia. Né? Então, fora da luz visível, que é essa parte aqui do meio, aqui onde tem essa lâmpadazinha, né? Abaixo dela vem o infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio, onde são realizadas as comunicações de celular, Wi-Fi, né, satélite, essas coisas. Tudo está aí abaixo do infravermelho. Tá? É utilizado em equipamentos desde mais simples, como controles remotos e celulares, até os mais sofisticados, como alguns aparelhos médicos. Né? Agora, já acima disso, acima da luz visível, acima da luz violeta, aí vem a faixa do ultravioleta e acima ainda, né, o raio X e os raios gama, né, são as chamadas radiação ultravioleta, tá certo? Bom, agora a luz ela pode ser classificada como monocromática ou policromática. Né? Quando ela tiver apenas um comprimento de onda, é a chamada cor simples, né? Então dizemos que ela é monocromática. Agora, se ela for composta de dois ou mais comprimentos de onda, é chamado, por exemplo, a luz branca. A luz branca, né, dá a impressão que ela não tem assim cor nenhuma, mas na verdade ela é a mistura de todas as cores, né? Então é chamado de policromática, tá? As cores, na verdade, elas são formadas misturando as cores primárias da luz, né, que são, no caso da ótica, né, são a vermelha, a verde e a azul. Eu falei na aula passada que a gente chama de RGB, né, Red, Green e Blue, do inglês. Tá? Então é possível observar as diferentes cores ou até mesmo diversas tonalidades de uma mesma cor. Eu até comentei, né, sobre a aula de artes, onde provavelmente a professora de vocês aborda esse assunto. Tá? Agora, as fontes de luz, né? A gente lembra desde criancinhas que assim existem as chamadas fonte primária, que é chamado de corpo luminoso, que são aquelas fontes de luz que têm luz própria, né? Como por exemplo o sol, as lâmpadas, né? As lâmpadas elétricas, elas têm luz própria, né? Então é um corpo luminoso. Os outros corpos, eles também são fonte de luz, né? Mas ele apenas transmite a luz recebida de uma fonte primária, né? Então ele é chamado de fonte secundária, né? Ou então corpo iluminado, como a Lua. A Lua é um exemplo clássico, né? Que a gente vê na escola, mas na verdade todos os outros objetos que a gente consegue enxergar, né? A maioria deles, pelo menos, eles são fontes secundárias, não são corpos iluminados. Eu até citei o exemplo dessas flores aqui, né? Elas são fontes de luz, só que são fontes de luz secundária, né? Porque elas são iluminadas pela luz do sol ou por uma luz artificial, como de uma lâmpada.
Bom, então a gente viu, né, que a luz ela se classifica em monocromática ou policromática, que as fontes de luz podem ser primárias ou secundárias e que a luz ela corresponde ao espectro visível das ondas eletromagnéticas, né, estando entre o infravermelho e o ultravioleta. É a única parte que a gente consegue enxergar, né? Eu não comentei aqui, mas na aula passada a gente também viu sobre a representação gráfica dos feixes de luz, né? Então existe o feixe cilíndrico, né? A gente viu na aula passada, por exemplo, de certos tipos de lanterna, né? E certos tipos de refletores usados em shows, etc. O chamado feixe cônico convergente, que foi aquele exemplo que eu dei da lupa, que a gente usa para concentrar os raios de sol, né? E os feixes cônicos divergentes. A gente também assim, viu vários exemplos, como a luz dos faróis dos carros, luz de vela, a luz das lâmpadas em comum, são os chamados feixes cônicos divergentes. Agora, a gente também viu fenômenos ópticos de reflexão, refração e dispersão. A gente estudou cada um deles, né? Não sei se você está lembrado, por exemplo, que a reflexão, né, no caso da reflexão, ela pode ser total ou parcial, e também regular ou difusa, né? Essas 4 palavrinhas estão relacionadas com o fenômeno da reflexão, né? Então, assim, na reflexão total, é um caso assim que a gente percebe logo, lembra logo do espelho, né? O espelho, a luz, ela bate no espelho e imediatamente é refletida no mesmo ângulo de incidência, quer dizer, o ângulo com que ela atinge aqui, em relação à reta normal, que é essa vertical aqui, é o mesmo ângulo com que ela é refletida totalmente. Então é chamado de reflexão total, né? Agora, a reflexão parcial, né, parte do raio de luz retorna, né? Por exemplo, aqui, o raio de luz incidente chega aqui, uma parte dele retorna, como na reflexão, né? Enquanto que a outra ela entra no meio, né? Então é chamado de refração, essa parte que entra aqui, tá? Esse fenômeno. Um exemplo de utilidade do fenômeno de reflexão está na fibra óptica, além dos espelhos, claro, né? Esses espelhos que a gente usa em casa. Mas a fibra óptica a gente comentou, né, que serve para transmitir comunicação através de raios luminosos, né? E através de uma fibra óptica, a luz, você consegue inclusive fazer a luz ser transmitida, mesmo que o cabo óptico, né, a fibra, esteja fazendo curvas, não tem problema nenhum, né? E você também consegue transmitir mais de uma informação, né, dentro de uma mesma fibra, né, desde que o raio o ângulo de incidência, né, dos sinais luminosos que estão entrando na fibra sejam diferentes. Eles acabam não se misturando lá dentro da fibra, correto? Bom, também falamos, além do efeito de reflexão, né, a reflexão regular, né? Então, para que possamos ver a formação de uma imagem refletida em um objeto, é necessário que sua superfície refletora seja bem plana e polida, né? Um espelho, para ser um bom espelho, ele tem que ele ser plano e bem polido, bem limpo, né? Então, de modo a refletir a luz de maneira ordenada, né? Esse tipo de reflexão é chamada reflexão regular ou reflexão especular. Tá? Eu coloquei essa setinha aqui porque a palavra especular tem a ver com espelho, né? Isso ocorre nos casos de formação de imagens em espelhos, por exemplo. Aí a gente viu essa foto aqui que a gente chama de espelho d'água, né? O lago assim muito calmo, muito tranquilo, ele funciona como se fosse um espelho fazendo a reflexão regular, onde os raios incidentes, olha, são esses raios que estão chegando aqui, raios de luz, né? Eles são refletidos paralelamente, bem organizados, né? Muito bem. Agora, um outro é a chamada reflexão difusa. Então, quando a superfície refletora é irregular ou rugosa, a luz é refletida de modo desordenado, né? Fazendo com que não seja possível
visualizar uma imagem refletida, mas sim o próprio objeto sobre a qual a luz incide, né? Então é um tipo de reflexão chamado de reflexão difusa. A gente viu essa foto aqui, né? Onde temos assim vários objetos que na verdade eles não são espelhos, não é? Eles não provocam a reflexão direta, e sim difusa, né? Olha só, aí por isso que a gente consegue assim enxergar o objeto independente do ângulo que a gente está olhando. Um bom exemplo para a gente lembrar disso é o caso da tela do cinema, né? A tela do cinema, ela reflete a imagem projetada em várias direções. Então, assim, não importa se você está do lado direito da sala de exibição, se está no fundo, se está próximo, se está distante, se está do lado esquerdo, você sempre vai conseguir enxergar a imagem que está sendo projetada ali naquela superfície que é a tela do cinema. Tá? A tela do cinema, portanto, ela tem a reflexão difusa. Também vimos sobre refração da luz, né? Um fenômeno que ocorre quando um raio de luz, ao passar de um meio para o outro, ele sofre variação em sua velocidade, né? Então a gente viu aqui os exemplos de os diversos meios, o meio ar, o óleo e a água, não é? Quando a luz atinge esses meios, ela sofre uma variação na velocidade, provocando essas distorções na imagem, né? Que a gente vê assim como uma ilusão, né? Na verdade, assim, cada meio, né, ele tem um índice de refração, né? Essa grandeza física, o índice de refração, né, ela indica a dificuldade que um meio oferece à passagem da luz. E como é que se calcula ela? Calcula-se dividindo a velocidade da luz no vácuo, que está representado aqui pela letra C, e a velocidade da luz no meio em que ela está sendo propagada, né? Então, a gente viu na aula passada, né, que o N, ou seja, o índice de refração, ele é sempre maior do que 1, né? Ele só seria igual a 1 se fosse no vácuo, embora no ar a gente considere, né, o ar como o índice de refração é igual a 1, como se fosse o próprio vácuo, né? Mas na verdade não é, rigorosamente não é igual a 1 não, é muito próximo de 1. Agora qualquer outro meio, o índice de refração, por exemplo, da água, ele é igual a 1,33, portanto é maior do que 1. No óleo é 1,47, né? Também é maior do que 1. Então quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será a velocidade da luz, né, atravessando ele, tá? Por isso que há essa distorção assim na imagem. Também vimos a dispersão da luz, né? Então existem certos meios, por exemplo aqui nesse prisma, né, que são chamados de meios dispersivos. Por quê? A velocidade, né, de propagação das ondas nesse meio depende da frequência ou do comprimento de onda. Então se você joga um feixe de luz branca, né, sobre um prisma, como a luz branca ela contém todas as outras cores dentro dela, quando ela atinge o prisma, então, dependendo da frequência ou comprimento de onda das cores que compõem aquele feixe de luz branca, né, então ele vai sofrer assim deformação, vai ter um ângulo na hora da saída diferente, aí acaba separando as cores, né? Então cada cor tem uma velocidade diferente. Então o vermelho é o que atravessa com mais velocidade. Então ele o ângulo dele não varia muito, né? Varia sim, claro que varia em relação à luz branca, mas não tanto, por exemplo, quanto o violeta. O violeta é o que mais se deforma, o ângulo assim mais aumenta, né? Em relação a uma normal, uma reta normal que tiver aqui. Então acaba separando as cores, tá? Então a dispersão da luz branca quando atravessa o prisma cria esse efeito aqui que é muito, aliás são as cores do arco-íris, né? Também vimos a absorção da luz. Um raio de luz ele pode ser absorvido ao atingir uma superfície. Em alguns casos, uma parte dos raios é absorvida e a outra é refletida, dependendo da frequência da luz. Então são os raios refletidos que irão determinar a cor com que enxergamos um objeto, né? Então o objeto a gente vê ele vermelho
porque ele é capaz de refletir a luz vermelha e absorver, né, fenômeno de absorção, e absorver as demais cores, né? Então a gente viu aqui que a mesma bola aqui vermelha, ela pode até parecer preta, dependendo do tipo de luz que a gente joga sobre ela, né? Então, se for uma luz branca, como ela é formada por todas as cores, a bola vai absorver todas as cores menos o vermelho. O vermelho ela vai refletir e vai atingir os nossos olhos, e a gente tem a interpretação de que aquela bola é vermelha, né? Se jogar uma luz vermelha também, ela vai continuar sendo vermelha, uma luz monocromática vermelha. Agora, se for uma luz monocromática verde, por exemplo, né, então a bola vai parecer que é preta, né, porque ela não tem como refletir luz vermelha, porque ela não está recebendo luz vermelha, né? Então ela parece que é preta, tá? A gente também viu assim os diversos tipos de meios, né? Os meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos, né? Vimos os meios transparentes, a gente viu aquele exemplo do rio de águas límpidas, onde a gente consegue enxergar as pedras que estão no fundo do rio, né? Nesse tipo de meio, a trajetória da luz é retilínea, né? Ele viaja assim em linha reta, então é por isso que a gente consegue visualizar de maneira nítida os objetos que se encontram, né, do outro lado desses meios transparentes, né? Já os meios translúcidos, né, eles assim, os feixes de luz que atravessam ele descrevem uma trajetória irregular, né, e que pode ser causada pela absorção ou pelo espalhamento de luz pelas partículas do meio, né? Então, por exemplo, num ambiente com neblina, né, um vidro embaçado, então a gente diz que é um meio translúcido, certo? E também o meio opaco, né? Claro, né? O meio opaco ele não permite a passagem de luz de jeito nenhum, né? Então, um exemplo mais típico seria, por exemplo, uma parede, né? A luz não consegue atravessar a parede e nós não conseguimos enxergar o que tem do outro lado da parede, certo? Bom, agora no próximo vídeo, né, que a gente vai fechar o assunto para a prova, a gente vai ver a matéria de hoje propriamente dita, que são os princípios da ótica geométrica, que são a propagação retilínea da luz, a reversibilidade dos raios de luz, independência dos raios de luz, tá? A gente vai ter que entender cada uma dessas palavrinhas aqui. E também vamos ver a câmara escura de orifício e vamos ver os conceitos de sombra, umbra e penumbra, ok? Muito obrigado.